Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade Prova Paulista, oitavo ano, primeiro bimestre de 2024, habilidade EF07MA17, que pede para a gente resolver e elaborar situações problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas. E grandezas em matemática são quantidades que podem ser medidas ou expressas numericamente. Por exemplo, o comprimento, distância, altura ou largura, né? Massa, tempo, temperatura, área, volume, velocidade, aceleração, força, energia e assim por diante. Olha só o que diz o enunciado. Saresp 2012. Certo automóvel consome em média 10 litros de combustível para percorrer 100 quilômetros. Mantendo essa média, a quantidade de litros de combustível que será necessário para que esse automóvel percorra 250 quilômetros é de quanto? E essa questão dá para responder de forma intuitiva. Olha só, se ele está dizendo que 100 quilômetros, para rodar 100 quilômetros, ele precisa de 10 litros de combustível, significa o quê? Que se eu dividir 100 por 10, eu consigo descobrir o quanto que ele consegue rodar com cada litro. 100 dividido por 10 significa que ele roda 10 quilômetros por litro de combustível. Então, assim, para rodar 250 quilômetros, o que eu faço? Pego esses 250 e divido por 10, que é a média de consumo desse automóvel. 250 dividido por 10 vai dar 25. A gente percebe que é uma atividade relativamente simples, mas eu sempre sugiro para os alunos que quando tem esse tipo de atividade, procurar resolver por regra de 3 simples. Ainda mais que ele sabe qual que vai dar o resultado. Então, olha só, regra de 3 simples. 10 litros, ele percorre 100 quilômetros. Ele vai precisar de uma quantidade X de litros para rodar 250 quilômetros. Multiplico os meios pelos extremos. Aí olha só como é que vai ficar. Vou multiplicar o 100 por x. Isso tem que ser igual a 10 multiplicado por 250. Esse 100 que está multiplicando, eu passo para o outro lado da igualdade, dividindo, com o objetivo de isolar o meu x, né, que é a quantidade de litros que eu preciso descobrir. Isso vai ser igual a 10 vezes 250 dividido por 100. Eu não resolvi a minha multiplicação de 10 multiplicado por 250 primeiro, porque eu quero utilizar esse recurso. Olha só, esse zero aqui eu posso cancelar com esse zero, e esse zero do 250 posso cancelar com esse outro zero. Ou seja, eu tenho 1 multiplicado por 25, que é 25, dividido por 1. Ou seja, o valor do meu x é igual a 25 litros. E aí, é claro, alguns alunos se confundem na hora de estruturar a regra de 3 simples. O que eu sugiro? Coloque a unidade de medida, porque aí você não corre o risco de inverter esses valores. Olha só como é que a gente poderia ter feito também. Imagine o seguinte, olha só, 10 litros igual a x litros. Olha só, coloquei na mesma ordem. Então significa o quê? Que aqui embaixo eu vou colocar 100 quilômetros, que representa os 10 litros, e aí uma distância de 250 quilômetros. Multiplico os meios pelos extremos novamente. Olha só como é que vai ficar. 100 multiplicado por x e 10 multiplicado por 250. E aí a gente percebe que vamos chegar no mesmo resultado. Olha só, isolando o meu x, passo o 100 para o outro lado da igualdade, dividindo, cancelo esse zero com esse zero, o zero do 250 com o outro zero que restou, e aí a gente chega no mesmo resultado, 25 litros. Essa será a quantidade de combustível necessária para que esse automóvel percorra 250 km. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários.